Prezados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado a nossa Mãe, Maria Santíssima. Hoje, 7º dia da oitava do Natal do Senhor e último dia do ano civil, a primeira leitura nos faz uma advertência contra os anticristos. O anticristo virá, assim diz São João. São Paulo fala do homem da impiedade. Quem é este personagem misterioso? Não sabemos. Porém, São João diz que muitos anticristos já apareceram. E por isso sabemos que chegou a última hora. Mas estes anticristos saíram do nosso meio. Eram pessoas que, como Judas, comiam e bebiam da mesma mesa do Senhor. Mas não eram dos nossos, pois se fossem realmente dos nossos, teriam permanecido conosco. Aquele padre que deixou o sacerdócio, aquele teólogo que se tornou ateu, mas era necessário ficar claro que nem todos são dos nossos. Vós já recebestes a unção do Santo. Esta unção é o próprio Espírito Santo. E todos tendes conhecimento. Este conhecimento serve para nos prevenir contra os ensinamentos falsos do anticristo ou dos anticristos. Eu vos escrevi não porque ignorais a verdade, mas porque a conheceis, e porque nenhuma mentira provém da verdade. Se conhecemos a verdade, permaneçamos firmes nela, e não nos deixemos desviar por aqueles que, estando no nosso meio, pretendem contrariar a Cristo. O Evangelho hoje fala do prólogo de São João. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Verbo, que está na intimidade do Pai, ele nos deu a conhecer. Quem é este Verbo? Este Verbo existia desde o princípio, junto de Deus. Tudo foi feito por meio deste Verbo. Deus disse e a luz foi criada. Portanto, o Verbo ou a Palavra foi aquilo pelo qual Deus criou todas as coisas. E esta palavra se fez carne. Carne aqui simboliza toda a natureza humana e habitou entre nós. E a glória de Deus, que era invisível, se tornou visível. Nós vimos a sua glória. A glória que ele recebe do Pai como Filho unigênito, cheio de graça e de verdade. Graça e verdade são duas palavras que estão juntas. Graça quer dizer favor, misericórdia. Verdade é a veracidade. De sua plenitude, todos nós recebemos graça por graça, a plenitude de Cristo. A lei foi nos dada por Moisés, mas a graça e a verdade nos vieram por Jesus Cristo. Moisés é o grande legislador, que nos deixou a lei para ser cumprida, com promessa de salvação para quem a cumprisse. Moisés, porém, não deu a graça. A graça precisou esperar a vinda de Cristo, porque a graça não é apenas um mandamento que indica: faze isto, não faças aquilo. Mandar não é suficiente para salvar. Porque a pessoa que sabe que precisa fazer o bem e evitar o mal, não se sente capaz de deixar de fazer o mal e de fazer o bem. Eu não faço o bem que quero e faço o mal que não quero, já se queixava São Paulo. Portanto, conhecer o caminho é necessário, mas não é suficiente. A graça faz mais do que mostrar o que devemos fazer. A graça nos segura e nos empurra. Ela nos segura por dentro e nos impulsiona interiormente, de modo que aquilo que poderia parecer difícil ou até impossível, com a graça torna-se fácil. A graça, ao contrário da lei, nos veio por Jesus Cristo e não por Moisés. A verdade nos veio por Jesus Cristo, porque Moisés não pôde, por causa da dureza do coração dos homens, revelar toda a verdade. Moisés ainda tolerava o divórcio,
Jesus, que veio nos dar a verdade completa, disse que aquilo que Deus uniu, o homem não pode separar. Agora que o Pai se dignou falar-nos pelo seu Filho, e não apenas por Moisés e pelos profetas, nós em seu Filho temos tudo. Se não nos salvarmos, não será por falta da verdade, nem por falta da graça. Será por falta da nossa disposição de nos aproximarmos da verdade para conhecê-la e de nos aproximarmos da graça para nos fortalecermos dela. Neste último dia do ano civil, somos convidados a um exame de consciência. Aquele que te criou sem ti, diz Santo Agostinho, não te salvará sem ti. Por mais que o Filho de Deus nos tenha obtido torrentes de graças, maravilhas sobrenaturais e promessas de vida eterna, tudo isso pode ficar frustrado em vão se nós fecharmos o nosso coração. A decisão de acolher ou não esta dádiva tão preciosa depende de nós. Que Maria Santíssima, que sempre disse sim à vontade de Deus, nos faça entender e pôr em prática as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e nossa Mãe Maria Santíssima.